TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito jurídico, os senhores Brás Pesce Russo, in memoriam Maria Cândida da Rocha Campos Franco e Pedro Politano Neto, por proposição do vereador Marcos Bernardelli. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Marcos Bernardelli. Convidamos também Daniel Blixten, presidente da OAB Campinas. Convidamos ainda Aderbal da Cunha Bergo, conselheiro estadual da OAB São Paulo, representando aqui o senhor Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo. Valmir de Fame, presidente da Associação dos Advogados de Campinas. Também convidamos José Antônio Cremasco, da Associação dos Advogados Trabalhistas de Campinas. Convidamos também para a mesa José Carlos Coco da Silva, vereador, o Zé Coco, vereador da cidade de Paulínia. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados de hoje. Priscila Russo, representando neste ato seu pai Brás Pesce Russo. Maria Cândida da Rocha Campos Franco. E Pedro Politano Neto. Agora, convidamos para compor a extensão da mesa os familiares dos homenageados. Solicitamos que se dirijam às mesas à frente do plenário. Os familiares do senhor Brás Pesce Russo, in memoriam sua esposa Gioconda Picarelli Russo, e seus filhos Rafael Picarelli Russo e Gabriela Picarelli Russo. Convidamos também os familiares da senhora Maria Cândida, seu esposo Ulisses Anildo Cunha Franco e suas filhas Carolina da Rocha Cunha Franco e Renata da Rocha Cunha Franco. E convidamos também os familiares de Pedro Politano Neto, seus filhos Ricardo Politano e Gaetano Politano. Fazemos também referência à esposa do homenageado, Nilza de Lourdes Pericinoto Politano, in memoriam.
Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Marcos Bernardelli para declarar aberta esta solenidade. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de diploma de mérito jurídico aos senhores Brás Pesce Russo e Memória, Maria Cândida da Rocha Campos Franco e Pedro Politano. Convidamos os presentes para execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da Cidade de Campinas, com letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
relacionamos as seguintes presenças: Fábio Valadão, vereador e primeiro secretário da mesa diretora na Câmara Municipal de Paulínia. Joaquim Carlos Dias, diretor do Sindaesp, Sindicato das Empresas de Administração no Estado de São Paulo. Daniel Melo, gerente executivo jurídico da Electro Redes S.A. Ana Lia Bortagaray, gerente jurídica estratégia da ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, representando hoje Wagner Luiz Ferreira, assessor jurídico da ABRAD. Registramos, por fim, Jorge Israel, presidente do Partido Verde de Paulínia. Com a palavra, o vereador Marcos Bernardelli para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Boa noite. Eu inicio essa oração cumprimentando individualmente as autoridades classistas aqui presentes, presidente da OAB, doutor Daniel, Difane, representando a Associação dos Advogados, José Antônio Cremasco, representando a Associação dos Advogados Trabalhistas, meu colega, agradecido pela presença, o Coco de Paulínia, vereador, e o doutor Aderbaldo da Cunha Bergo, conselheiro estadual da OAB, neste ato representando o nosso presidente Marcos da Costa. Meus amigos, amigos dos homenageados, familiares aqui presentes, boa noite. Neste momento, a população campineira, representada por essa Casa Legislativa, outorga, através dos decretos legislativos números 29/2017, 30/2017, 31/2017, a honraria do diploma do mérito jurídico aos meus irmãos Brás PS Russo, em memória, a Pedro Politano e a minha irmã Maria Cândida da Rocha Campos Franco. Esse reconhecimento, o diploma de mérito jurídico, é disciplinado pela Resolução 717, de 16/12/1999, e lá constam os seus requisitos. A simples análise do currículo de cada um dos homenageados, que eu irei destacar sucintamente, porque senão ficaríamos aqui um pouco mais do tempo, Ulisses, já seria mais que suficiente para a contemplação. Volto a essa afirmação. Brás PS Russo foi e será advogado com 50 anos de militância em diversos foros nacionais, preponderantemente Campinas, São Paulo e Brasília. Formado em 67 pela PUC Campinas, dedicou-se inteiramente à carreira jurídica e, nos últimos anos, também à tarefa de escrever um pouco de literatura. É especialista em Direito Regulatório de Energia Elétrica, ramos derivados do Direito Administrativo Brasileiro. É sócio fundador do escritório russo Maruyama Okada, diretor jurídico por 15 anos da ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Foi titular de cadeira de Direito Comercial da Faculdade de Direito Unip Campinas. Membro efetivo e integrante do corpo de professores do Instituto de Direito de Energia, pós-graduado em Direito Tributário e em Direito Privado, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
Possui mestrado em Direito Civil pela Universidade Paulista, Unip. Publicou inúmeros artigos em revistas técnicas, ministrou cursos e palestras, coordenou e dirigiu seminários técnicos sobre matéria de energia. Agraciado com a Laura Antônio Álvares Lobo, da OAB Campinas, é membro titular da Comissão de Energia da OAB São Paulo. Nascido na cidade de Socorro, no ano de 1943, produziu 2 livros, Socorro em Preto e Branco, uma coletânea de artigos e crônicas que retratam fatos, personagens, costumes e locais vividos na sua infância e adolescência entre seus conterrâneos. O segundo livro é A Verdade Sonhada, publicado em 2016 e que versa sobre o nascimento da cidade de Socorro, sua gente, a mixigenação, a chegada dos primeiros colonizadores, dos índios e dos escravos. É membro de inúmeras cooperações profissionais e foi vice-presidente da OAB Campinas, gestão 95-97, da qual esse que vos fala foi presidente. Maria Cândida da Rocha Campos Franco. A Candinha nasceu em Campinas em 12 de agosto de 1950 e é advogada inscrita na OAB desde 73. Cursou ensino fundamental e médio nas escolas públicas estaduais, Instituto de Educação Carlos Gomes e Culto à Ciência, e se graduou no curso de Direito da turma de 73, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Durante sua vida profissional, participou de diversos cursos de extensão universitária promovidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, Subseção Campinas, pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, Escola Paulista de Advocacia, pelo Instituto Brasileiro da Advocacia Pública, pela Fundep, Fundação de Desenvolvimento Administrativo, e nos anos de 2008 e 2009 realizou o curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização à distância em Direito Notarial e Registral da Universidade do Sul de Santa Catarina, em parceria com o IELF, sediado em Campinas. Aprovada no concurso público de ingresso na carreira de procurador do Estado de São Paulo, em 1980, atuou nas comarcas de Amparo, Serra Negra, Socorro e Campinas, na área do contencioso, até sua aposentadoria. A par do exercício das atividades pertinentes ao cargo, participou do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado, exercendo o mandato eletivo de conselheira biênio 89-90, integrou a banca examinadora para os concursos de estagiário de Direito para Assistência Judiciária e Contencioso da Procuradoria-Geral de Campinas, em 1990, e compôs a comissão editorial do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado no período 87-91. Ao longo de sua vida profissional, também atuou junto à sua entidade de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil, tendo integrado a comissão da OAB Mulher e a comissão do Advogado Público da Seção São Paulo OAB, sendo que na subseção Campinas integrou o quadro permanente de examinadores dos exames da OAB e comprovação de estágio da subseção Campinas. Em 1986, exerceu os mandatos eletivos da diretora secretária, biênio 1989-90, sob a presidência do querido amigo Dr. Alberto Carlos Frasato, e de vice-presidência, sob a presidência do Henrique Costa de Oliveira, no biênio 93-94, onde exerceu a presidência da primeira Câmara de Julgamento da 10ª Turma do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados de São Paulo, sob a presidência do advogado e querido amigo Aderbal Bergo. Atualmente integra a Sociedade de Advogados Franco e Franco Advogados Associados, atuando nas áreas do direito administrativo e direito imobiliário. Pedro Politano Neto. Homenageado e graduado na Faculdade de Direito Pontifícia Universidade Católica de Campinas em 1969. É advogado militante nesta cidade, onde possui escritório de advocacia desde 1981, prestando consultoria a diversas empresas, municípios e câmaras municipais. Foi presidente da diretoria executiva da Associação dos Advogados de Campinas entre os anos de 1988 e 1992, bem como foi presidente do Conselho Deliberativo da mesma associação no período de 1992 a 1994. Na subseção de Campinas da Ordem dos Advogados do Brasil, atuou como membro de diversas comissões, bem como atuou também junto ao Tribunal de Ética, aqui da nossa cidade e região. Foi membro do Conselho Fiscal da IMA, Informática dos Municípios Associados, bem como professor de Direito Constitucional da Unip Campinas. O homenageado exerceu também diversos cargos do Poder Executivo no município de Paulínia, dentre os quais destacamos procurador jurídico concursado, aposentado em 96,
diretor de processos disciplinares, 1997, secretário dos negócios jurídicos, 1997, assessor especial para assuntos jurídicos, 1998-2000, diretor da consultoria geral, 2005-2008, secretário do planejamento, desenvolvimento e coordenação, 2009-2010, secretário de governo, 2010-2012, assessor especial do gabinete do prefeito, 2015-2016. Aqui não consta, mas o Pedro também foi presidente do Conselho Deliberativo da grande Associação Atlética Ponte Preta. A simples análise do currículo de cada um dos homenageados, como disse, já seria suficiente para a contemplação das honrarias. Como dito, esses predicados por si só bastariam para essa Câmara Municipal, por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, votassem favorável ao reconhecimento. E assim o foi. Entretanto, peço licença aos homenageados e familiares, para que de forma egoísta, entre aspas, ponderar que as honrarias hoje outorgadas são nossas, de cada um que vive no mundo jurídico, em especial a advocacia campineira. Essa honraria é minha. Essa honraria é do Aderbal. Essa honraria é do Cremasco. Essa honraria é vossa, presidente Daniel. Essa honraria é sua, Valdir de Fame. Essa honraria, como dito, é de todos nós. Por um simples motivo. Nós somos frutos intelectuais e políticos classistas de vocês. Brás, Pedro e Cândida. Vocês semearam em terra fértil. E nós somos os frutos dessa semeadura. Nós só temos a agradecer, mesmo porque o norte dado foi seguido. A família jurídica, e principalmente a advocacia campineira, por que não dizer a paulista, a nacional, hoje se sentem homenageadas. Meus parabéns, meus queridos homenageados. Que Deus ainda continue protegendo a vocês. Muito obrigado. Neste momento, teremos a entrega do diploma de mérito jurídico aos homenageados desta noite, que recebem a honraria por suas contribuições ao campo jurídico no município de Campinas. Priscila Russo, em nome de seu pai, Brás Pesce Russo, in memoriam. Maria Cândida da Rocha Campos Franco. E Pedro Politano Neto.
convidamos neste instante o senhor Daniel Blixten, presidente da OAB Campinas, para suas homenagens aos agraciados desta noite. Nós estamos quebrando o protocolo, que seria agora a oportunidade dos homenageados fazerem as suas orações. É que o Daniel tem que ir para o jantar da OAB, que está sendo realizado na noite de hoje também. Ele teria que estar lá na porta recepcionando o pessoal às 8h30. Então, Daniel, fique à vontade e está dispensado depois da sua oração. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Marcos. Uma boa noite a todos, senhoras e senhores. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui nessa Casa Legislativa, principalmente nessa noite de homenagens tão especiais. Queria agradecer ao Dr. Marcos Bernardelli, vereador aqui da cidade, ex-presidente da nossa subseção e advogado, e que, nesta Casa Legislativa, honra a profissão de advogado e a nossa categoria, exercendo um mandato extremamente dedicado, que nós temos acompanhado quase que diariamente, e fazendo com que a experiência que ele teve na carreira da advocacia e na gestão da ordem pudesse ser trazida também aqui para os trabalhos legislativos. Mas eu acho que hoje, na verdade, os méritos do Dr. Marcos Bernardelli nem são esses. Os méritos dele são pelas indicações desse diploma para 3 pessoas que realmente exerceram e exercem com dignidade a advocacia, que fazem com que nós tenhamos um norte a seguir na nossa trajetória como advogados também. Então, doutor Marcos, parabéns pela iniciativa. Realmente não poderia ter escolhido pessoas melhores do que o doutor Brás Pesce Russo, do que a doutora Maria Cândida e o amigo Politano. Cumprimentar também os demais membros da mesa, doutor Aderbal Bergo, também presidente da nossa subseção, foi quem me entregou a carteira da ordem, mas eu me formei há 3 anos também, não é muito tempo. Mas parabenizar também, hoje exercendo mandato de conselheiro estadual da UAB, foi conselheiro federal da ordem e certamente na gestão da ordem foi um dos mais destacados gestores aqui da nossa cidade, inclusive por ter representado a advocacia de Campinas no Conselho Federal da Ordem, que é composto por 5 conselheiros do estado de São Paulo inteiro. Muito obrigado também pela presença. Cumprimentar também os colegas de associação. Hoje nós estamos aqui completos. OAB Campinas, Associação dos Advogados de Campinas, Valmir Di Fani, que também foi colega de diretoria na OAB na gestão passada, e o doutor Cremasco, pela Associação dos Advogados Trabalhistas de Campinas. Isso significa dizer que os seus homenageados, Marcos, que são nossos, são uma unanimidade na advocacia de Campinas. Todos estamos aqui hoje para parabenizá-lo. E cumprimentar o vereador também, Zé Coco, pela presença. Muito obrigado. Enfim, eu acho que o doutor Marcos já leu o currículo de cada um dos homenageados, a Priscila aqui representando o amigo Brás Pesce Russo, e bem representado aqui, e o currículo, mas mais do que o currículo, tenho certeza que as pessoas, doutor Brás, doutora Maria Cândida e do Pedro Politano, são o melhor currículo que eles poderiam apresentar para receber qualquer premiação. São pessoas que, basta ver aqui na plateia, são pessoas que cativam seus amigos, a sua família, e ninguém sairia de casa numa sexta-feira, nesse horário, se não fossem pessoas muito merecedoras dessa premiação. Então, eu peço desculpas de ter que me ausentar, peço desculpas aos homenageados, mas fiz questão de vir aqui hoje, antes
do nosso baile da advocacia, primeiro para cumprimentar o Marcos e toda a Câmara Municipal por essa iniciativa. E segundo, para registrar os cumprimentos de toda a advocacia de Campinas para essas 3 pessoas maravilhosas que hoje aqui recebem esse diploma de merecidos méritos jurídicos. Muito obrigado, uma boa noite. Convidamos, então, para compor esta mesa, para completar esta mesa, o senhor Fábio Valadão, vereador de Paulínia. Agora, com a palavra, os homenageados para seus agradecimentos. Chamamos primeiramente a filha do homenageado Brás Bessi Russo, em memória, Priscila Russo. Boa noite a todos, caríssimos componentes dessa ilustre mesa. Vereador Marcos Bernardelli, presidente desta sessão. Demais homenageados, doutor Pedro Politano, doutora Maria Cândida Franco Rocha Franco. Eu vou tentar falar, se eu não conseguir, eu vou parar. Dispensado o currículo que já foi apresentado pelo vereador Marcos Bernardelli, eu vou deixar o currículo e vou seguir um texto que eu fiz, e é uma mensagem de amor ao meu pai. Pai, gostaria de enviar um recado a você nessa noite. São somente algumas breves palavras. Você partiu há pouco tempo e está fazendo muita falta. Nunca estamos preparados para a grande partida, mas é através dela que passamos a enfrentar os grandes desafios da vida. Logo você, que sempre fez questão de homenagear tão bem os seus amigos, familiares e os grandes parceiros de uma vida toda dedicada à carreira profissional, hoje não está aqui para ouvir esta singela homenagem. Em seu currículo, a formação em 1967, na PUC Campinas, sócio fundador da Russo Maruia Mocada Advogados e diretor jurídico da ABRAD, Associação Brasileira de Energia Elétrica, por mais de 15 anos. Fez carreira no departamento jurídico da CPFL, onde trabalhou por mais de 20 anos. De 1968 a 1974, trabalhou nas empresas Perstorp e Brasilite S.A. Nascido em Socorro, em 1943, escreveu os 2 livros, Socorro, em preto e branco, e A Verdade Sonhada. Pai, quero que saiba o quanto me sinto honrada em poder receber este diploma jurídico nesta casa chamada Câmara Municipal de Campinas, pois você bem o merece. Você que extraordinariamente enaltecia pessoas simples, aquelas mesmas do cotidiano, da vida rotineira,
dos cenários criados em nossas mentes quando líamos os seus artigos e que as transformava em grandes protagonistas. Hoje, você não está aqui para nos contar os casos vividos e nos fazer rir e nos emocionar com as passagens que você tão bem conhecia. Menino doce, carinhosamente chamado pelos meus avós de Braizinho, orgulhava-se de sua terra natal Socorro. Veio para Campinas em busca do sonho de ser advogado, onde graduou-se pela Faculdade de Direito da PUC, e onde agitava os intervalos das aulas do tradicional Pátio dos Leões. Naquela mesma Socorro, encontrou o seu grande amor, a dona Gioconda, com quem conviveu maravilhosos e intensos 60 anos de vida. E dessa convivência, eu e meus irmãos Gabriela e Rafael, e seus netos Pedro e Giovana, nos abastecemos de inúmeros exemplos passados de uma união sólida. Pai, que orgulho dizer que você dedicou 50 anos ao direito, tendo manifestado pela carreira não só um olhar único, mas a verdadeira vivência excepcional pelo direito regulatório e, sobretudo, pela justiça, pois você tinha, como ninguém, o amor ao conhecimento. Conhecimento esse que não retinha, fazia questão de distribuir, ensinar, delegar e fazer pensar. Eu, decidida a fazer direito, hoje sei que escolhi a profissão por nutrir também um sentimento de admiração tamanha pela forma como você amava o que fazia, muitas vezes sacrificando sua frágil saúde. Pai, sem saber, você ajudou muita gente desconhecida, por vias indiretas, sempre fazendo bem. Líder nato que era, via negócios em quase tudo e, assim, articulou inúmeras reuniões, conduziu muitos seminários, abrilhantou palestras, idealizou o Instituto COGE, atual Associação Brasileira de Energia Elétrica, tendo se consagrado como um dos advogados de maior destaque do setor elétrico brasileiro. Eu mesma não pude me despedir de você, pois nossos últimos olhares foram dentro do escritório, onde você, efusiva e atonitamente, me questionava ainda assuntos de trabalho. Pai, justa é esta homenagem e por ela lhe parabenizo, pois alguns escolhem a profissão e outros simplesmente a merecem. Convivi profissionalmente com você por 22 anos, mas a melhor conexão de todas será sempre recíproca e magicamente, e nunca isso irá ninguém nos tirar. Parabéns, meu pai, o advogado, o conselheiro, o benfeitor, o defensor. Convidamos agora à tribuna a homenageada Maria Cândida da Rocha Campos Franco. Ilustre vereador Marcos Bernadelli, também representando o excelentíssimo presidente da Câmara de Campinas, Rafa Zimbaldi. Ilustre advogado e conselheiro Aderbal Bergo, ilustre advogado Pedro Politano, também homenageado, ilustre advogada Priscila Russo, que recebe a honraria em memória de seu pai, o saudoso advogado Brás Pesce Russo, ilustres autoridades e advogados que compõem a presente mesa, prezados familiares, amigos e advogados presentes, senhores e senhoras. É com imensa honra que hoje recebo o diploma de mérito jurídico concedido pelo Decreto Legislativo 4269, de autoria do nobre vereador Marcos Bernadelli, aprovado pela Câmara Legislativa de minha cidade natal e promulgado por seu ilustre presidente.
Ao tomar ciência desse decreto legislativo, que expressamente fundamentou a concessão da honraria na contribuição ao campo jurídico no município de Campinas, fiquei muito feliz. O reconhecimento do trabalho desenvolvido por mais de 40 anos é muito gratificante, mas não teria sido possível realizá-lo sem o apoio das inúmeras pessoas que passaram ou ainda estão presentes em minha vida. Por isso, quero manifestar minha gratidão por terem contribuído para esse momento de júbilo, que não pode ser só meu, deve ser compartilhado. Meu primeiro agradecimento é dirigido para minha mãe. Ela, sim, merecedora de todos os aplausos, pois é uma guerreira campineira que, desde os anos 50, começou a lutar o bom combate para criar e educar suas filhas, porque acreditava que unicamente a educação poderia permitir-lhes viver dias melhores que os vividos por ela. Para realizar seu plano de vida, minha mãe encontrou o indispensável apoio na boa escola pública de Campinas, inicialmente no Instituto de Educação Carlos Gomes e depois no Culta Ciência. Nos bancos escolares dessas excelentes instituições públicas de ensino, fui preparada para a minha vida profissional e nelas também tive a aventura de conhecer minhas amigas, muitas delas eméritas educadoras que já formaram várias gerações de campineiros. Posso afirmar que, com a sólida educação recebida na escola pública, pude conquistar uma boa inserção profissional na minha própria cidade de Campinas e vencer o desafio do vestibular para o curso de Direito da PUC, que, na época, era considerado um dos melhores, não só pela qualidade do conhecimento jurídico transmitido, como também pela dedicação dos professores, todos brilhantes profissionais da área jurídica. Foi durante os 5 anos do curso de Direito que aprendi a amar a profissão que havia escolhido por vocação. Relembrando essa trajetória, sinto que, se de alguma forma eu pude prestar qualquer contribuição no campo jurídico ao município, este município também contribuiu para a minha formação, mantendo à disposição de todos boas escolas públicas e muitos postos de trabalho para os jovens em todas as áreas, além de sediar uma das melhores faculdades de Direito, pelo que sou grata e me orgulho de ser campineira da GEMA. Como sempre desejei me tornar advogada, uma operadora do direito, que nos termos da Constituição Federal é indispensável à administração da justiça, passei a me dedicar inteiramente ao campo jurídico, sempre com o apoio irrestrito do meu colega, o advogado Ulisses, meu amado marido e pai de nossas 2 filhas, Carolina, hoje tabeliã, de Morungaba, e Renata, que é professora de psicologia na Faculdade de Psicologia de Toulouse, por isso não está presente. Ao longo de minha vivência no mundo jurídico, a princípio como estagiária da assistência judiciária da Procuradoria do Estado e depois como advogada militante nesta comarca, e, em seguida, como procuradora do Estado concursada, na Procuradoria Regional de Campinas, tive a satisfação de, por anos a fio, exercer a carreira jurídica desejada, ao lado de brilhantes procuradores e procuradoras, e pude consolidar minha convicção de que a justiça é o caminho para se atingir o Estado de Direito e de bem-estar social, pelo que sou grata a todos os advogados e procuradores que nelas, na justiça, têm fé e batalham a cada dia para que ela sempre prevaleça. Também todas as atividades que exerci na Ordem dos Advogados do Brasil, ao longo deste quase meio século, foram realizadas com satisfação, com a certeza de que não seriam em vão, e por isso sou grata a todos os advogados e advogadas que também estiveram empenhadas nas justas causas abraçadas pela advocacia pública e privada,
muitos dos quais aqui presentes e que são igualmente merecedores de minha homenagem e minha gratidão. Nesse momento da minha vida, sou consciente que há muito a ser feito, tanto no campo jurídico, como em prol dessa forte categoria profissional. Mas, como todos nós sabemos, a roda da vida gira. Assim, as próximas batalhas serão vividas e resolvidas pelos jovens advogados, muitos deles que aqui estão todos preparados para os desafios futuros. Por todos os momentos compartilhados e o apoio recebido de minha família, colegas e amigos durante toda a minha feliz vida profissional, agradeço a todos que me honram com suas presenças e me despeço com a imensa alegria, porque bem sei que, conforme disse o poeta Fernando Pessoa, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Boa noite. Citamos novamente a presença da doutora Ana Lia Borta Garay, que também está representando nesta solenidade a CPFL Energia. Passamos, então, a palavra agora para o homenageado Pedro Politano Neto. De início, eu quero cumprimentar o colega e vereador Marcos Bernadelli, que hoje preside esta sessão, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais colegas, doutor Aderbal, doutor Valmir, doutor Cremasco, doutor Flávio Valadão, vereador, que também é advogado, doutora Maria Cana, doutora Priscila, representando o doutor Brás, que eu estou sentindo a presença dele aqui, neste momento, do meu lado. Nós todos, aliás, estamos sentindo. Vereador Zé Coco. Quero cumprimentar os servidores desta casa, porque propiciam esta sessão. Cumprimentar os demais colegas aqui presentes, demais autoridades, meus familiares. Quero também, de início, agradecer ao doutor Marcos Bernadelli pela iniciativa da proposta de concessão desta honraria à nossa pessoa e aos demais colegas, doutora Maria Cândida e doutor Brás, representado aqui pela sua filha, doutora Priscila. Na pessoa de quem, doutor Marcos, eu cumprimento também os demais vereadores que aprovaram por unanimidade essa proposta. Até pela idade, eu vou retornar ao passado, mais exatamente ao dia 23 de fevereiro de 1970. Faz tempo, hein? Naquele momento solene em que assumimos o compromisso de exercer a advocacia com honestidade, com dignidade, observando os postulados da ética profissional, a ordem jurídica e, principalmente, a Constituição Federal, de forma a contribuir para a construção de uma sociedade justa, livre, igualitária e solidária. Quando nós hoje, voltando no tempo, hoje aqui, recebemos
uma honraria deste tipo, nós concluímos que, de fato, aquele compromisso assumido há mais de 47 anos, quase 5 décadas, nós o cumprimos. E vamos continuar cumprindo. Até porque a honra não consiste em receber títulos, mas sim em merecê-los. Um advogado, como nós sabemos, é indispensável à administração da justiça, exercendo uma relevante função social na medida em que somos nós, advogados, que levamos à apreciação do Poder Judiciário todas as demandas sociais, pugnando pela aplicação do direito em busca da efetiva justiça. Dentro desse contexto, considerando que nós somos hoje fruto do nosso passado e seremos amanhã fruto do nosso presente, esta honraria hoje recebida nos incentiva ainda mais a continuar exercendo a advocacia em busca, sempre em busca, da aplicação do direito e de uma justiça social. Passado 47 anos, eu tenho, e não vou nominar para não cometer injustiça, eu tenho que agradecer a todas as pessoas, colegas ou não, que direta ou indiretamente conosco colaboraram e nos propiciaram a exercer a advocacia e que vamos continuar exercendo. Eu vou terminar com aquilo que eu considero mais importante naquilo que eu estou lhes dizendo. Eu quero compartilhar esta homenagem hoje recebida com 3 pessoas muito, mas muito especiais. Com os meus pais, Caetano e Conceição, pessoas simples e humildes que sempre me incentivaram a prosseguir nos estudos. E uma terceira pessoa, muito, mas muito especial, que é a minha esposa, Nilza, que já me incentivava no curso da faculdade na última década de 60, quando éramos ainda noivos. E depois, sempre presente ao nosso lado, incentivando, principalmente nas situações mais adversas, com palavras de apoio e de carinho. Eu sinto a presença dos meus pais e da minha esposa aqui, neste momento, ao meu lado, como verdadeiros anjos. E sinto o abraço que deles estou recebendo, de carinho, sempre, quem os conheceu, sorridentes. E eu estou retribuindo este abraço, eles dizendo que aquilo que sou hoje, eu devo a eles. E usando uma palavra que os meus netos vão entender, eu nunca mais vou ter esquecer. Muito obrigado, presidente. Desculpe. Convidamos para suas homenagens aos agraciados de hoje o senhor Valmir de Fane, presidente da Associação dos Advogados de Campinas.
Boa noite a todos. Na pessoa do Dr. Marcos Bernadelli, representante dessa Câmara, eu cumprimento todos os demais membros desta mesa, autoridades presentes. É emocionante a situação, a gente vê 3 pessoas maravilhosas vindo à presença de vocês, falando uma do pai, com 50 anos de profissão, de advocacia, que é um marco para a gente. Ver o Dr. Pedro Politano falando da vida dele, um exemplo de advogado, enaltecendo os pais, a esposa. Ver a doutora Maria Cândida, representante aqui da nossa OAB também, foi diretora, uma advogada exemplar. É emocionante. Eu me sinto muito emocionado quando eu vejo uma sessão dessa. Eu sou representante da Associação dos Advogados de Campinas, do qual o Dr. Pedro Politano foi presidente também da associação, como eu. Aliás, ele falou da Ponte Preta, falou das outras agremiações, mas eu quero enaltecer aqui que ele também foi presidente do Clube Concórdia de Campinas. Um excelente presidente, por sinal. Né? Ajudou muito a nossa associação, o Clube Concórdia. E eu tenho só a dizer o seguinte, eu não vim preparado, não vim com papel, não vim com um discurso pronto, mas eu tenho uma certa proximidade com o Dr. Pedro Politano desde criança, que eu frequentava o mesmo clube que ele, vi os filhos dele quando eram crianças ainda, como a gente visitava o mesmo clube, e tinha nele um espelho, que na minha família não tem advogado. Eu via ele como um advogado exemplar, como um presidente, a forma como ele tinha a família dele, com a esposa dele ali na piscina, nos clubes, nos eventos sociais, como tratava os filhos. Depois me formei advogado, comecei a vê-lo dentro do fórum, a forma como tratava com seus amigos, com seus colegas, o respeito que ele tinha dos seus pares, que é o mais importante para nós, porque ser advogado é muito fácil. Você cursa uma faculdade, você tira o AB, mas o respeito dos seus pares é a coisa mais difícil que você tem que ter. Você ser um advogado é fácil, mas você ser respeitado pelos seus outros colegas é o mais difícil. E o Dr. Pedro Politano, assim como tenho certeza que o Dr. Brás e a doutora Maria Cândida, todos têm o respeito da sua classe, respeito dos seus advogados, dos advogados que entram no fórum. Essa é a maior vitória do advogado, ser reconhecido pelos seus pares. Hoje, a honraria que está sendo entregue aqui a esses 3 advogados, nada mais é do que a consagração de uma profissão, de que eles fizeram, estão fazendo a verdadeira justiça, aplicando todos os ensinamentos com ética, moral, tudo aquilo que lhe foi ensinado, que traz de berço e que passa para os seus clientes, e passa para os seus amigos, passa para os seus colegas. Esse eu acho que é a verdadeira vitória de cada advogado. E o reconhecimento do Dr. Marcos Bernadelli. O que o senhor fez hoje, entregando um diploma desse, é consagrar realmente reconhecimento a essas pessoas. Nós precisamos de reconhecimento em vida, é importante ter o reconhecimento em vida. Depois, não é? É importante esse tipo de reconhecimento. Nós temos que agradecer as pessoas que relembram e reconhecem isso em vida. Me sinto emocionado realmente por conta das histórias que eu ouvi hoje aqui e por conta que eu penso que, espero, já tive também esse tipo de reconhecimento, muito novo ainda, mas eu agradeço a todos e espero que aconteça novamente novos reconhecimentos desse, de autoria do Dr. Marcos Bernadelli, porque os advogados de Campinas são carentes dessa situação. São poucos os advogados que veem o reconhecimento do trabalho da labuta do dia a dia. Obrigado, agradeço a todos, parabenizo aos agraciados e desejo votos de felicidade a todos e à família, estendido a todos. Meus parabéns e boa noite a todos. Obrigado.
Convidamos agora José Antônio Cremasco, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Campinas. Boa noite a todos. É uma honra participar de uma solenidade desse porte. Eu vim pensando, quando o Marcos Bernadelli me intimou para falar, eu vim pensando o que falar. Eu vim pensando, se eu falar da Candinha e do Ulisses, eu vou denunciar a idade deles, porque eu não consigo ver a Candinha e o Ulisses como advogados. Eu consigo vê-los como um casalzinho de mão dadas, subindo a rua Sacramento, por volta do número 700, lá pelos idos de 1980, que foi o ano que eu me formei. Mas, como já foi dito aqui, até na biografia, a idade deles, então eu não me senti constrangido de falar que eu não os vejo como advogados. Eu os vejo como aquele casalzinho lá de 1980, subindo a Sacramento, porque o nosso escritório é ali por perto. E tenho a satisfação de vê-los até hoje. O Ulisses nós advogamos em partes contrárias, algumas vezes, mas a Cândida nunca trabalhamos juntos nas políticas da ordem. O Pedro Politano já foi diferente. Eu comecei a advogar em 80, tendo como meu adversário, lá em Paulínia, durante longo tempo, e depois nos aproximamos por conta da política da ordem. O Dr. Braz não foi diferente. O Dr. Braz foi mais intensa a minha relação com ele, porque eu era advogado do Sindicato dos Químicos de Campinas e o Dr. Braz era advogado da antiga Gessilever de Valinhos. O nosso embate era diário, era constante, e a minha satisfação dessa relação, principalmente com o Dr. Braz, que era embate mesmo, é tê-lo como um amigo, como um colega, como um companheiro, um abraço efusivo, um respeito muito grande. Então, ser reconhecido e respeitado pelos amigos é uma coisa. Ser respeitado e desfrutar da amizade do seu adversário é muito diferente. Porque na Justiça do Trabalho não tem aquele ambiente do Fórum Civil. Na Justiça do Trabalho é guerra. É guerra, é briga. Quando você briga com o juiz, briga com o advogado, é o funcionário, são os atrasos. Então, para mim, na Justiça, a gente que vive na Justiça do Trabalho, e o Difane também, a nossa conversa diária para o nosso cliente é: o senhor tem testemunha? Essa é a nossa primeira pergunta. Se tem testemunha, dá jogo. Se não tem testemunha, não dá jogo. E o advogado trabalhista sabe o quanto é difícil arrumar testemunha. Eu estou dizendo isso porque, nesse deferimento ou nessa homenagem que o vereador Marcos Bernardelli faz para os três, se tiver alguma pessoa que duvidasse, ou que pudesse duvidar da honestidade, do merecimento dessa homenagem, eu espontaneamente me ofereceria para ser testemunha e não precisava nem receber o compromisso em dizer a verdade, porque eu tenho certeza que, se eu sentasse na frente de alguém que duvidasse do meu depoimento, pela minha expressão, pelo meu coração, o meu depoimento seria aceito como verdadeiro. Então, os três homenageados, sintam-se realmente honrados por isso, porque vocês são merecedores disso. E cumprimento a sensibilidade do Marcos Bernardelli de pensar entre 10 mil, 12 mil advogados que somos, os três, para deferir, para proporcionar essa homenagem aos dois e à família do Dr. Braz, que eu tenho certeza que, pela relação espiritual da família demonstrada pela filha, ele já está conectado e muito feliz de saber o que ele está recebendo e a alegria da esposa e dos filhos de ver essa homenagem que ele está recebendo. Então, eu não tenho dúvida que essa sessão ela se faz histórica,
merecedora e uma atitude muito feliz do Marcos Bernardelli. Então, muito obrigado e estamos todos de parabéns, porque os homenageados são nossos. O meu, eu tenho certeza que eu não abro mão dessa homenagem. Muito obrigado. Convidamos agora para suas homenagens o vereador de Paulínia, Fábio Valadão. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, Dr. Marcos Bernardelli. Aqui eu aproveito e cumprimento todos os componentes da mesa. Boa noite aos familiares, especialmente em nome do Dr. Ricardo, colega de profissão, grande amigo. Aqui eu estendo também cumprimento a todas as famílias aqui presentes. Doutora Bia, jovem advogada, aqui eu cumprimento todos os advogados aqui presentes. Também como advogado, senhor presidente, mas vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu acho que a parte jurídica já foi muito bem explanada. Seria até uma petulância da minha parte falar como advogado, tendo aqui um dos maiores advogados que eu considero e conheço, e ele nem me conhece, que é o Dr. Cremasco, com quem eu tive a oportunidade de aprender muito sem que ao menos ele soubesse disso. Dr. Cremasco, para quem não conhece, é difícil alguém aqui não conhecer o Dr. Cremasco, talvez um dos maiores advogados da área do trabalho que já passou pela cidade de Campinas. Mas hoje o dia é dos homenageados. Hoje é dia da honraria do mérito jurídico. E, antes de mais nada, fica aqui um cumprimento à Câmara Municipal de Campinas. Em nome do Dr. Bernardelli, estenda aí os cumprimentos a todos os colegas, porque, infelizmente, Paulínia, nós não temos essa honraria, né, Zé? E a gente vai levar essa sugestão com muito carinho. Já fica aqui combinado entre eu e o Zé Coco, que a gente vai sugerir isso lá, porque eu entendo que a advocacia precisa, como foi exposta aqui pelo doutor Aderbal, a advocacia precisa ser reconhecida sempre. Só quem é advogado, e os homenageados sabem, sabe o quanto essa profissão ela é gratificante e muitas vezes também desafiadora. Então, imaginem vocês que esse que vos fala é, além de advogado, que já é um grande desafio, também político. E aí o desafio fica ainda maior. O camarada vai falar como advogado e como político. E eu gostaria de deixar externado, em nome do Dr. Pedro, que é uma das pessoas que eu mais respeito na minha vida. Dr. Pedro, com quem eu tive oportunidade de trabalhar um período da minha vida num clube de futebol que tínhamos e também na área jurídica. Dr. Pedro Politano, a quem a cidade de Paulínia deve muito, como vocês viram aqui no currículo, e que já estava, doutor, separado uma honraria que eu faria para o Dr. Pedro, já havia pedido autorização para a família dele, já está protocolado na Câmara de Paulínia, porque o Dr. Pedro Politano, na minha opinião, reflete exatamente o que talvez o Dr. Marcos buscou com as homenagens. Ele é muito mais do que um advogado brilhante. E como o Dr. Aderbal colocou, é muito simples ser um advogado brilhante. Não tão simples, exige um pouco de esforço. Mas basta estudar muito e a gente atinge o reconhecimento, pelo menos técnico agora. Poucas pessoas que eu conheço têm a correção de caráter que o Dr. Pedro Politano tem. Pouquíssimas. E é em nome do Dr. Pedro Politano que eu jamais poderia deixar de estar aqui para homenagear. Homenageio também em nome do presidente da Câmara de Paulínia, que pediu para que eu externasse esses cumprimentos, em nome da mesa diretora, em nome de todos os vereadores e de toda a classe política da minha cidade. Eu deixo aqui os parabéns
aos todos homenageados e, principalmente, ao meu grande amigo e um cara que eu não escondo de ninguém, que eu sou muito fã, ao Dr. Pedro Politano e à família dele. Obrigado, boa noite. Passamos a palavra agora para Zé Coco, também vereador de Paulínia. Boa noite. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo a Deus, agradecer ao presidente Marco Bernadelli. Em nome dele, cumprimento toda a mesa. Em nome do meu colega vereador Dr. Fábio Valadão, cumprimento a todos os advogados presentes. Gostaria de cumprimentar também, em nome do meu presidente, Jorge Israel, que está presente, toda a população presente, todo o público presente. Gostaria de cumprimentar todos os funcionários desta casa, cumprimentar também o cerimonial, fotógrafo, a família dos homenageados e dizer também a alegria e a satisfação de estar esta noite na Câmara Municipal de Campinas, a qual o representante do presidente hoje, dando continuidade aos trabalhos, Marco Bernadelli, faz essa brilhante homenagem, uma homenagem mais do que merecida aos 3 homenageados ao diploma de mérito jurídico. Gostaria de parabenizar a família da Maria Cândida da Rocha Campos, homenageado, a Priscila Russo, e também cumprimentar o meu amigo, que eu conheço desde a época da Liga de Paulínia, Dr. Pedro Politano, voltando há 29 anos atrás. Para mim é uma honra ter o Dr. Pedro Politano como amigo, o carinho, o respeito que eu tenho, não só pelo Dr. Pedro, como seu filho Ricardo Politano. Cumprimento toda a sua família, Ricardo. Uma alegria tão grande para mim tê-los como meus amigos. Então, nessa noite, eu fico muito feliz de estar nessa Casa de Leis, Câmara Municipal. Para mim é uma honra estar aqui nessa noite, conhecendo o trabalho de vocês, participando dessa sessão, e fico muito agradecido. Então, boa noite a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado. Por fim, convidamos à tribuna Aderbal da Cunha Bergo, conselheiro estadual da OAB São Paulo, representando Marcos da Costa, presidente da OAB Estadual de São Paulo. Dr. Marcos Bernardelli, ilustre vereador, presidindo esta solenidade de entrega do diploma do mérito jurídico esta noite aos nossos queridíssimos colegas advogados, senhores vereadores de Paulínia e os demais componentes da mesa. Eu quebro o protocolo porque são todos amigos. Cremasco, Difane, Candinha, Pedro e Priscila, representando aquela figuraça do Brás. Me coube, como representante estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, e por questão cerimonial, falar por último. E agradeço essa oportunidade, porque me houve tempo para refletir sobre o que falar, depois de tantas palavras já bem colocadas por todos. E a minha reflexão final é simplesmente a seguinte:
mérito jurídico. O que para nós hoje é ser merecedor de mérito jurídico? Estamos falando aqui de advogados cujo currículo é irretocável. A capacidade técnica de cada um deles, nós todos conhecemos. Nós sabemos do potencial e do quanto nós aprendemos com cada um deles. Mas, nesse país que vive tempos tão bicudos, nesse país onde a judicialização da cultura se faz sem nenhuma crítica ao processo de depuração por que passa a nossa sociedade, e até com aplauso a essa depuração, algo falta a todos. E o que falta a todos hoje na condução do país é o que sobra nos homenageados: honradez, correção, lealdade, vida limpa, clara, transparente, gente do bem, pessoas do bem, pessoas que pautaram e pautam as suas vidas. Pedro lembrou aqui de seus pais. Pois é, pessoas que têm berço, que sabem o valor da família, o valor do que se constrói em relações, através de relações sadias, o valor de poder a cada dia olhar de forma clara, sem barreiras, e como colocou bem o Cremasco, para o seu adversário naquele processo, porque não há maldade na alma de quem cumpre o seu dever. Não há maldade naquele que tem a consciência limpa, translúcida, de estar cumprindo fielmente o seu papel na vida. Portanto, o mérito jurídico que se outorga hoje a esses amigos advogados, e não só advogados cabe o mérito jurídico, outras figuras do mundo jurídico, assim juízes, promotores, já estiveram a receber essa láurea da Câmara Municipal, mas, com todo respeito àqueles outros, ser advogado é diferente. Ser advogado é poder ensinar isso que eu disse aqui agora. Não ensinar a técnica, porque um advogado não ensina ao laico, ao leigo, o direito enquanto ciência. Ele ensina o que é o justo, o que é o correto, o que é viver a vida nas balizas da lei, mas sem forçar, sem que isso seja forçado de alguma forma, porque é natural, no verdadeiro advogado, ser obediente à lei, mas ser, sobretudo, independente e obediente à sua consciência. E, como eu tive a honra, e tenho a honra, de conviver com cada um dos homenageados, eu tenho que dizer a vocês que o que mais me toca, além do currículo de cada um, além da capacidade técnica de cada um dos homenageados, é a pessoa de cada um deles. É o que eles são, com naturalidade, sem nenhum esforço. Eu me lembro, Marcos Bernardelli, na nossa gestão à frente da Ordem, Braz, nosso vice-presidente, com que tranquilidade nós, no arroubo, mais jovens, às vezes sem juízo, querendo resolver as coisas aos trancos e barrancos, enfrentando aos tapas situações que não se resolveriam assim.
E o Braz nos chamava nas reuniões de diretoria, punha a mão no ombro, tirava um sarrinho, como era peculiar dele, né? E mostrava que não era nada daquilo do que a gente estava pensando. E ali não havia nenhuma petulância técnica. Havia coração só, bondade, desejo claro de ensinar a vida. A mesma coisa, quantas vezes Candinha, nas nossas disputas dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, nos puxou a orelha. Calma, meninos, não é assim. Com delicadeza, mas com aquela pureza de alma que não se enfrenta, simplesmente não se enfrenta. O mesmo podemos falar do Pedro. Pedro, outro grande ensinador, com a tranquilidade, com paz, traços de personalidade idênticos dos três homenageados. O mérito jurídico de Braz Pesce Russo, o mérito jurídico de Maria Cândida, de Pedro Politano, vai além do conhecimento de cada um deles. Vai muito além do currículo deles, que é enorme, é recheado, é técnico. Mas eu quero deixar registrado a honra, o orgulho que eu tenho de poder dizer que os homenageados são meus amigos. A honra, o orgulho que eu tenho de dizer que aprendi com cada um deles a ser um ser humano melhor. E é isso, Priscila. É isso, Candinha. É isso, Pedro, o que os torna homenageados. É, com certeza, o que são essas pessoas. O que essas pessoas transmitiram e transmitem a cada um de nós de bom, de pureza de alma, de pureza de sentimento, de retidão de conduta, de exemplo, que é o que o nosso país mais precisa. Ai, se nós tivéssemos mais Pedro Politano, mais Candinha e mais Braz, como nós seríamos felizes. E o Braz hoje deve estar sorrindo ao lado do seu conterrâneo, né? Do lado do seu conterrâneo, também de coração igual. Né? De coração igual. Fará. Benedito Jorge Fará. Socorrense também, como ele. Brincalhão também, como ele. Puro também, como ele. E, com certeza, zelando por nossos caminhos e torcendo para que o Brasil, afinal, se encaminhe com os exemplos de Braz, de Cândida e de Pedro. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Marcos Bernardelli para com suas considerações finais e declarar encerrada esta reunião solene. Meus amigos, nossos representantes de nossas instituições classistas, de FAME, Cremasco, Derbal, Daniel que se retirou, aos meus colegas vereadores de Paulínia, Braz, Cândido e Pedro. É mais uma oportunidade que tive, e com toda certeza, quando eu falei que estava ali de forma egoísta, nos sentindo homenageados,
eu não tenho a certeza absoluta, a palavra de cada um coroou aquela premissa. Eu só acrescento que Cândida, Pedro e Braz, principalmente na minha vida, o Braz colocando comigo faixa do Henrique no poste em frente ao fórum na campanha. Cândida e Pedro abrindo mão das candidaturas a presidente para que eu assumisse a candidatura. Cremasco, naquela eleição, foi fundamental. Derbal, tesoureiro. Eu fui egoísta mesmo. Essa homenagem é nossa. Essa homenagem é minha. É oportuno também dizer que nós estamos em casa. Porque só com os nossos é que nós podemos saborear e curtir um momento como este. Eu encerro os trabalhos desta noite agradecendo a todos os vereadores a unanimidade que votou a outorga a vocês três, ao presidente Rafa Zimbaldi, que me cedeu a oportunidade de presidir essa sessão. Nós vamos fazer um coquetel aqui na sala dos lanches, estão todos convidados. Eu estou muito satisfeito e confidencio que o Braz participou até 25 dias atrás, 30 dias atrás, 40 dias atrás. Nós fomos almoçar no Rosário, eu, Cândida, Pedro e Braz, e a Ana Metran. Vamos fechar o dia, eu queria fazer para o final do ano. Ele se vira, mas vai que eu morra, vamos fazer antes. Olha que coisa. É muito gratificante estar aqui hoje. Eu encerro os nossos trabalhos, rogando a Deus que, ao retornarmos para as nossas residências, possamos lá chegar com toda a harmonia, tranquilidade, e os nossos estejam gozando da mais perfeita saúde. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, vamos nos dirigir por aquela porta que já fica ali na sala dos lanches, por gentileza. TV Câmara, Campinas.